Fala galera do Vascão, bora reagir a mais um vídeo aqui do SBT Sport Rio, trazendo as últimas notícias, as últimas informações do Vasco da Gama, que foi definido aí o sorteio da Copa do Brasil. O Vasco vai enfrentar o Fluminense. Na verdade, eu acho que os dois jogos vai ser no Maracanã. O primeiro jogo é mando de campo do Vasco, o segundo jogo, o mando de campo é do Fluminense, mas a gente acredita numa classificação do Vascão aí. Tá aí a arte do Gabriel. Mando de campos definidos? Não, é da CBF, né? É da CBF. Data base de ida, 10 de dezembro, tá? E a data base de volta, 14 de dezembro. O Cruzeiro vai ter o seu primeiro jogo em casa e vai decidir fora de casa contra o Corinthians. E o Vasco vai ter o primeiro jogo dentro de casa e o segundo jogo fora de casa. Quem vai definir o confronto desse clássico vai ser o Fluminense em casa. Que casa que é casa, que é casa, que é casa. O meu marido me perguntou ontem. Eu falei, você viu o sorteio? Pra quê? Tudo no Maracanã? Eu falei, cara, é diferente. Você como um bom vascaíno... Sinta-se em casa, mas lembre-se que não está, hein? Toma! Segunda, se você não sabe, não teve só Eu só tô ficar brincando. em casa. Teve salão de festa. Teve salão de festa no Maracanã. 45 mil vascaínos por lá. Eu não vou nem, Agora. não vou nem entrar nessa seara de vender Maracanã, Tem que porque deixar eu não tô claro. afim de gastar meu Botox hoje. Não, a Isabelle Benito garantiu que isso aí não vai dar em nada. Eu confio nela. Vai. Não está definido. O Admar Lopes, ele falou ontem, deu entrevista, e ele disse que o Vasco vai tentar mandar o primeiro jogo dentro de São Januário, que é uma coisa que o Vasco está vendo com os órgãos de segurança e tudo mais. Eu falei ontem aqui, não cravem isso, não cravem. Os jogos não estão definidos para o Maracanã. Você ainda. trocaria o Maracanã, por exemplo, o São Januário só com uma torcida e volta o Maracanã só com Flu? Você trocaria? Trocaria se fosse ao contrário. Como assim? Se o Vasco decidisse em São Januário. Ah, perfeito. Tá. Porque com Segundo dois jogo em jogos... casa. Isso é a minha opinião, tá? É a minha opinião. Com dois jogos dentro do Maracanã, o Vasco sendo mandante no primeiro, sendo 50-50, muito provavelmente vai ter 50% do Vasco Mas se dentro for do em São Maracanã. Januário, é 100% Vasco? Aí Não, é 90-10. nunca foi, Ah, né? Nunca então. foi. É porque, pra quem não por que entende... que eu perguntei Mas isso? aí Porque é eu sou 90-10. totalmente Não, é contra a 90-10. torcida única em Mas qualquer foi cenário. uma assim. pergunta Ah, hipotética, tá? No caso, não é Mas nem- pra quem não entende, o único clássico que nos últimos anos acontece em São Januário é o Botafogo e o Vasco, Isso. pela amizade das torcidas. E quando acontece isso, é 90-10. E o 10 de São Januário é bem pouquinho, né? Dá 1.000 e Na pouco. verdade, não é nem 10, são 5. São 5 por 5% segurança. por Aí dá segurança. 1.000 e pouco ali. Aí se você pensar que vai ser o contrário, a mesma coisa, o que geralmente o Botafogo faz, ele diminui aquele Isso. pedacinho ali. Fica 5% então no fica Maracanã. 5% também no estádio Newton Santos, quando recebe o Vasco, né? É o que eu tô falando. Que é o único que consegue fazer essa troca com o Vasco. Exato. Se fosse o Vasco mandando o segundo jogo, porque pra mim é melhor você decidir o jogo em casa, São Januário seria melhor, porque dentro de São Januário o Vasco se sente muito mais confortável, tem o Caldeirão, a força de sua torcida, e é um campo em que o Fluminense não está adaptado. Então isso faz diferença. Mas sendo o primeiro jogo como mando do Vasco, eu colocaria os dois jogos dentro do Maracanã, 50-50, e ainda tem a possibilidade, dependendo do que for acontecer, de como terminar a temporada do Fluminense, da gente ver até um 60-40, né? Isso não quer dizer que o Fluminense vai encher os 50% do lado dele. Agora, no jogo do Campeonato Brasileiro, foram 53 mil pessoas. Mais de 40 mil era vascaíno. Então, assim, eu acho que nesse momento, com o cenário que se desenhou por conta do sorteio, eu colocaria os dois jogos Será que dentro o do Maracanã. vascaíno... Aí eu tenho o meu em casa, né? O meu em casa, ele prefere esse jogo no Maracanã. Sim. Que ele Tem consegue vários ir nos dois vascaínos que jogos de uma forma mais fácil de comprar o ingresso, porque chega São Januário também, Isso. tudo esgota muito rapidinho. E ele se sente absolutamente em casa no Maracanã. Se eu pudesse escolher, eu botaria em São Januário. Mesmo sendo 95%, né, que você acabou de mencionar. Porque eu acho que o Vasco em São Januário é muito forte. Eu falo isso enxergando como um adversário, sabe? Mas eu, aí, como nesse adversário, caso, gente, eu é ia muito- preferir enfrentar o Tem Vasco muitas no camadas. Maracanã. Tem muitas camadas. Porque, tipo Nesse assim... caso, você abre mão de ter um segundo jogo com a tua torcida e você troca tudo para ter São Januário. Porém, se você aceita o 50-50, você vai estar nos dois jogos. Você vai estar presente, Em é peso. metade, não é 90-10, Metade 90-10. ou maioria. E tem um detalhe, né? A renda. Ainda tem isso? Ainda tem a renda. Porque Mas seria eu- a renda dividida. Desculpa, mas eu acho que nesse momento o Vasco tem que pensar no jogo, na forma esportiva.
Esse não é o momento então, de pensar em renda. É só um Aí que plus. tá. Na esportiva, ganha mais aonde? A gente tá falando de um Eu Vasco acho que vencendo, ganha mais em São indo Januário. gente, indo pra final da Copa do Brasil. Que lasque-se a negócio de renda agora. E se passar, pode jogar em São Januário. Tem que inclusive. pensar Cara, é em difícil. resposta É uma decisão esportiva. bem Porque difícil. se for Vasco e Corinthians, pode ser em São Januário. Pode, Cruzeiro Aí também. Pode. Cruzeiro também. Não, os dois, só não pode o clássico regional. E ó, o treinador Fernando Diniz e o zagueiro Thiago Silva falaram sobre a expectativa da semifinal da Copa do Brasil. Cadê? Eu acho que são 2 jogos muito difíceis. Os 2 times têm chances literalmente iguais de passar. Tem que todo mundo até lá, também tem muito tempo. Todo mundo tem que pensar, vai acabar pensando nesse momento do Campeonato Brasileiro e quando estiver mais perto do final ou só depois do final do Brasileiro que a gente vai conseguir preparar definitivamente para a final, para as semifinais. Então a gente vai procurar fazer o melhor quando chegar a hora para fazer 2 grandes jogos. E eu acho que iremos trabalhar muito, iremos preparar esse grande confronto aí da melhor maneira possível, porque eu acredito que será um dos últimos títulos da minha carreira. Então, como eu comecei, com certeza eu gostaria de terminar, mas nem sempre os nossos planos são os planos de Deus, porém é mais trabalhar mesmo e preparar da melhor maneira possível para a gente terminar a temporada bem e para, depois do Brasileiro, enfrentar o Vasco nessa semifinal. E palavras dele, pode ser o último título da carreira dele. O que isso quer dizer, Vini Casagrande? Que, aliás, já estamos... Só não vê quem não quer, né, gente? Quantos anos? 41? 41. É duro dizer isso, mas a gente está vendo aí o Thiago Silva encerrar a carreira. A gente está vivendo aí os últimos momentos do Thiago Silva como atleta de futebol, como jogador de futebol. Eu acho que mais do que nós, os tricolores, também tem que desfrutar desse momento. Eu tenho certeza que o Thiago Silva também quer desfrutar. Como? Conquistando o título. Porém, ele vai ter uma tarefa extremamente difícil, que é primeiro passar pelo Vasco e depois pegar Cruzeiro ou Corinthians na final. Mas não é nenhum exagero o tricolor pensar num título Fluminense na Copa do Brasil. E como o Pedrosa trouxe aí, o diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes, falou, depois desse sorteio da Copa do Brasil, que o clube trabalha por um acordo com o Rayhan até 2028. A expectativa é que a renovação seja concluída nas próximas semanas. O corre tem que ser esse, né? O Messi já renovou até 2028, o Rayhan também está caminhando para isso. 2 canhotos de extrema habilidade. Olha inclusive. só, Lucas Pedrosa. Cara, é mais ou menos isso, cara. Não que o Rayhan vai ficar até 2028. Não vai. O Rayhan não fica até 2028 no Vasco, mesmo que o Vasco consiga a renovação. É uma questão para você aumentar a multa, se proteger e valorizar o Rayhan. Sim. Aumentar o salário dele, porque ele merece. O Rayhan hoje é um jogador que é decisivo dentro do futebol brasileiro e ele merece estar entre os maiores salários do elenco do Vasco da Gama. Então acho que é uma renovação muito bem feita, caso seja concluída, e está bem avançada, até porque o Felipe e o Pedrinho não é só uma questão do Admar com a diretoria e com os empresários do Rayhan. O Felipe e o Pedrinho têm uma relação muito próxima com o Valquimar, que é o pai do Rayhan. Eles jogaram juntos, eu até estava com o Odivan também jogou junto com o Valquimar. O Valquimar é Vasco demais. E ele é um cara que passou isso para o Rayhan também é Vasco demais, e essa negociação ela está sendo feita justamente por toda a gratidão do clube com o jogador e do jogador com o clube. Então acho que é uma questão de tempo realmente para ele ficar. Se vier uma proposta no final do ano, aí vai depender do que vier, de valor, de mercado, para onde o Rayhan vai, porque eles não querem errar para onde o Rayhan vai, ou eles não querem que o Rayhan bata lá e volte para o futebol brasileiro, eles querem que o Rayhan tenha um planejamento de carreira que ele merece, com o grande potencial que ele tem. Então, é uma coisa que só o tempo vai definir, mas o mais importante é o Vasco se proteger e também valorizar o Rayhan, porque ele merece. Ô, Vene, eu vejo no Rayhan agora a equalização do perfeito de um garoto da base no profissional, né, de uma forma tão pertinho. E aí talvez quem assiste a gente tem familiar que joga na base, tem criança que está subindo, enfim. Porque quando você tem um garoto que está subindo da base para o profissional, já está acontecendo essa transição, esse é um momento mais delicado da vida daquele atleta que dedicou toda a infância dele para jogar futebol. E aí, às vezes, na hora da troca, que você vai para o profissional, você pega um treinador que te bota fora de posição. Você pega um treinador que não entende você, às vezes não tem paciência com você, ou a torcida, ou a própria diretoria, enfim. O que tem o Rayhan? Olha o cenário do Rayhan. Como ele cresceu com quem? Com a chegada do Diniz. Ou seja, ele é completamente equalizado com as palavras do Diniz e o Diniz tem essa preocupação com o garoto. O garoto que tem qualidade, é incontestável. Aí ele tá à vontade para jogar, jogando onde ele se sente bem. E aí, mais do que isso, você pega um presidente
que se dá bem com o pai do jogador, que tudo faz sentido para eles, porque todo mundo ali é Vasco. O Vasco é a vida de todo mundo, do menino também. Então vira um cenário perfeito para a gente ver uma performance tão bela que tem sido as performances do Ryan nos últimos jogos nessa temporada. Perfeito, e eu vejo muita gente tratando o Ryan como promessa. Ele não é promessa, ele já é realidade no futebol brasileiro. Inclusive a gente debate aqui se ele deveria ser convocado ou não, se ele estaria na mira do Ancelotti ou não. É óbvio que é um jogador que tem que estar no radar, mas é um jogador pronto já, pronto para poder desfrutar do bom futebol dele, e foi exatamente o que você mencionou aí, o cenário é perfeito para ele. Ele tem uma base familiar, bons empresários, tem uma diretoria que conhece não só o jogador de muito tempo, desde os tempos da base, mas também conhece os familiares, o pai dele. Então, assim, é um cenário perfeito. E tem o Fernando Diniz, cara. Se o Fernando Diniz ele tem uma virtude, a virtude dele é conseguir potencializar os jogadores. Ele dá coragem aos atletas, ele sempre fala sobre isso e todo mundo que trabalha com ele fala sobre isso. E o Diniz fez isso com o Ryan. Sem sombra de dúvidas, é o jogador que mais cresceu desde quando o Diniz chegou ao Vasco da Gama. E esse garoto ele tem tudo para ter muito sucesso na carreira dele, que sirva de exemplo para outros atletas que são da geração dele e não estão sabendo aproveitar o bom momento. Porque além disso tudo, às vezes o menino está se dando bem com o treinador, o garoto é bom, mas aí na parte da burocracia, ninguém está brigando por ele não está sendo reconhecido. Quantas vezes a gente falou aqui do João Gomes, claro, que era o garoto que era a alma do Flamengo, como que salvou o Flamengo, e ele tinha um salário muito, muito, muito diferente dos demais. E aí a gente falou, gente, está na hora de mudar, está na hora de mudar. Quer dizer, ele teve a mental muito forte de continuar performando mesmo se sentindo injustiçado. E aí, além disso tudo, a gente ainda tem hoje uma diretoria que está cuidando, porque quando renova o contrato, como o Pedrosa explicou, gente, você tem que subir o salário do jogador, porque ele merece. Você aumenta a multa dele, se alguém vier comprar, ele vai sair no valor que o Vasco merece, que ele merece. Então tá tudo muito positivo pro Ryan, ô Pedrosa. E o Ryan é fruto disso tudo, porque o Ryan é profissional, o Ryan ele tem uma família boa que dá suporte para ele, o Ryan treina igual um cavalo todo dia, 2h30, 3 horas. Teve até uma declaração do Diniz que o Ryan no segundo tempo ele falou que sentiu a coxa. Aí o Diniz falou para ele, sentiu a coxa, mas você só sai daí morto do campo do jogo contra o Fluminense. Porque é isso, cara, o cara se supera. Com o Fernando Diniz, o cara se supera. E tem um outro cara também que é muito importante nesse crescimento do Ryan. O Ryan até chegou com a camisa dele no treino no dia seguinte, na terça-feira, que é o Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho chama o Ryan de joia. Ele não chama o Ryan de Ryan, chama o Ryan de joia. E o crescimento do Ryan ao lado do Felipe Coutinho, que é um jogador que passou por isso tudo. Sim. Tudo que o Ryan tá passando hoje em dia era o que o Felipe Coutinho passava lá em 2009, 2010. Era encarado como grande joia do futebol brasileiro, jogava muito, acabou sendo vendido para um grande do futebol europeu e fez uma grande carreira dentro da Europa. Então o Coutinho também é um cara que consegue dar não só a sensação do que é o Vasco para esses garotos, mas também ajudar nesse crescimento de carreira, nesse momento de virada de chave, que é muito importante para um garoto tão jovem e talentoso como o Ryan. Inclusive, Fernando, vale parabenizar o Ryan pela postura que ele teve pós-discussão com o Fernando Diniz na beira do gramado. Porque eu vi muita gente duvidando de como seria o Ryan depois desse episódio. E o Ryan tratou com uma certa naturalidade que todo atleta tem que tratar. Ele viu o treinador dando dicas para ele na beira do gramado, bateram boca e vida que segue. O Fernando Diniz só quer vê-lo crescer. E é assim que tem que fazer um bom atleta com um bom mental. E aí, nesse confronto aí, a gente já trouxemos aí os sorteios do Fluminense e do Vasco. Falando em Fluminense, o volante Nonato voltou a treinar e está próximo de retornar, hein? Ele se recupera de um edema na coxa esquerda e pode estar à disposição para o jogo contra o Inter no próximo sábado no Maracanã. Jogador também importantíssimo, hein, ô Pedrosa? Não só na primeira passagem, como agora quando voltou, também já voltou já sendo o Nonato que o torcedor tricolor conhece. O Nonato é um cara muito trabalhador também, taticamente muito inteligente, tecnicamente entregou dentro da Copa do Mundo, tem um bom chute de fora da área, pode não ser aquele meia, o cara mais habilidoso, mas faz várias funções do meio campo. Eu acho que é uma volta muito importante para o Zubeldia, quando ele quiser ter mais equilíbrio no meio campo dele. Porque o Lúcio Acosta é baita jogador, tá? Excelente jogador, mudou o Fluminense, mas em determinados jogos, às vezes você ter o Martinelli, o Nonato e também o Hércules, pode te dar mais consistência no meio campo. Então, uma excelente notícia para a torcida tricolor. E olha, o zagueiro Caio Pantaleão passou por cirurgia no joelho. É isso aí, galera do Vascão, confronto definido, né? Vasco e Fluminense. Como o Pedrosa falou aí, né? Os dois jogos no Maracanã não vai fazer muita diferença não, né? Vamos dar uma olhada aqui
no calendário, porque até chegar esse jogo aí, os dois times, né, pelo menos tem muitos jogos pela frente, né? Vai ter aí ainda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogos o Vasco ainda tem pelo Campeonato Brasileiro. 9, 9, 18, com 9, 27, né? 27? 27. 27 pontos em disputa. O Vasco nesse momento tem quantos pontos aqui? 39, 66 pontos. Poderia chegar se vencesse tudo, né? Mas nem o melhor time do planeta venceria. Quer dizer, né? Tem um time que venceu, né? Esse tanto de partidas seguidas. E várias vezes aí. Por exemplo, teve o Al Hilal lá que venceu mais de 30 partidas seguidas, né? Loucura, loucura total. Na época do Jorge Jesus lá, o Al Hilal com o Jorge Jesus. Mas o próximo jogo do Vasco agora é contra o Bragantino. Depois temos o jogo contra o São Paulo. Em casa, né? Aí o Vasco enfrenta o Botafogo no Tapetinho. Vai ser no Tapetinho, né? Não é possível que vai ser no Maracanã esse jogo. E aí tem o Juventude em casa, que é um jogo, na teoria, fácil, né? Sai para enfrentar o Grêmio. O Grêmio não é um time bom. Sai para enfrentar o Bahia, recebe o Inter, o Mirassol e sai para enfrentar o Atlético Mineiro na última rodada do Campeonato Brasileiro. Olha, de time do topo ali é o Botafogo e o Bahia, né? O Fluminense nesse momento ainda está acima do Vasco também, a diferença de 2 pontos. O Fluminense tem um jogo a menos. Flamengo e Palmeiras também um jogo a menos. Ceará, Santos também com um jogo a menos. Atlético Mineiro, Fortaleza e Sport. A zona de rebaixamento já está praticamente definida, né? Podemos aí ter um Atlético Mineiro e um Santos. Só que eles têm um jogo a menos. O jogo a menos do Santos é contra o Palmeiras. Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport. Na minha opinião, serão os times rebaixados. Na minha opinião, não, né? Juventude, Fortaleza e Sport já estão rebaixados. A distância aí é de 4 pontos para o Santos, 5 pontos para o Santos, né? Que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento e um jogo a mais ainda, né? Então, não tem mais escapatória para esses times aí. Fortaleza até durou um bom tempo aí na primeira divisão, né? Demorou para cair o Fortaleza.